E aí, pessoal, continuando aqui o resumo do torneio que eu joguei no México, parte 2, né? Eu aberto Perla del Desierto, em Ojinaga. Fiquei de mostrar uma partida que foi a minha preferida do torneio. Mas também, no vídeo anterior, eu esqueci de mostrar uma foto do troféu, né? Que eu achei bem legal. Então, vou mostrar pra vocês agora. O troféu que eu ganhei de terceiro lugar. Foi esse troféu aqui, eu achei bem criativo. Tirei essa foto logo depois da rodada, postei no story. É um rei de madeira com um escudo e uma espada, né? Achei bem legal, assim. Um dos troféus mais criativos aí que eu já ganhei. Bem bonitinho. Bom, vamos lá. Essa partida foi jogada na sexta rodada. Era uma partida muito importante porque eu tinha acabado de ganhar aquela que eu mostrei que eu dei muita sorte na quinta, né? Que eu tinha peão a menos limpo no final e ainda ganhei. Mas eu queria aproveitar a chance que eu tinha de chegar bem na última rodada, né? Se eu ganhasse essa, eu ia chegar na última rodada com chances de ganhar o torneio, ainda que foi o que aconteceu. Ainda tive chances. E eu enfrentava o M. Emanuel Jiménez, da Costa Rica, que é um jogador bem forte, bem conhecido na América Central, assim. Ele, ele jogou esse ano um torneio que eu tava também, que foi o Memorial Capablanca, em Cuba. Ele fez norma de GM no Memorial Capablanca aberto. E tava invicto até esse momento. Eu acho até que ele tava com meio ponto a mais que eu, talvez. Não tenho certeza. Ou ele tava com a mesma pontuação que eu, mas ele tinha empatado duas e eu tinha perdido, ou ele tava com meio a mais, mas ele tava super bem no torneio, o Emanuel. Mas eu tinha brancas, falei, bom, vamos que vamos, né? Vamos tentar. Joguei aquele D4 de sempre, e ele fez D6. Esse jogador, ele gosta de umas ordens flexíveis, assim, ele joga umas aberturas um pouco menos forçadas, como Philidor, ou às vezes joga moderna contra E4, joga G6 de lance 1. Ele gosta de aberturas menos teóricas e que dá mais jogo, assim, mais luta, né? Então ele jogou essa ordem com D6 e quando C4, E5. Eu não sei direito o nome disso, tá? Acho que é uma versão da Índia antiga, mas às vezes o preto não fianqueta. Que a Índia antiga não fianqueta, né? Mas geralmente a Índia antiga ela é assim, ó. Cavalo F6, cavalo C3 e agora E5. Ou cavalo BD7 pra fazer E5. A Índia antiga ela vai com o bispo por E7, né? Essa é a diferença. Mas essa ordem com um E5 no 2 eu não sei direito o nome, pra falar a verdade, tá? Eu joguei cavalo F3. A ideia dessa ordem principal é que se as brancas jogarem D por E5, D por E5 e dama por D8, rei por D8, por incrível que pareça, essa troca não é vantajosa para as brancas a princípio, tá? Pode parecer que é bom porque tira o roque e tal, só que sem damas no tabuleiro, o rei preto tá bem seguro. Ele não tá mal em D8, ele não tá exposto. E existe um jeito muito fácil das pretas resolverem também a situação do rei, que é jogar C6 e rei C7. E ele fica muito tranquilo, muito sólido, muito seguro em C7. Um dos inconvenientes para as brancas de fazer isso, de trocar as damas rápido, é que o fato do peão estar em C4, por mais estranho que isso pareça, ele já torna a posição das brancas estrategicamente um pouquinho mais arriscada. Por quê? Ele já deixa a casa D4 um pouco debilitada. Então, se eu avançar o peão para E4 depois, digamos, né, eu vou ter um problema sério com a casa D4. Seria mais natural avançar o peão para E3, uma casa só. Só que nesse caso eu deixo o bispo limitado. O bispo fica passivo. E mesmo se eu jogar B3 e bispo B2, ele fica batendo na pedra lá em E5. Então, nessa estrutura não é tão fácil quanto parece tirar as peças das brancas. Tem que ter um plano concreto em mente, assim, para isso. Eu acho que existe até um jeito de jogar essa posição que é interessante, mas não é tão fácil quanto parece. Enquanto isso, as pretas geralmente jogam de forma muito sólida. O preto joga assim, C6 e rei C7, bispo E6, cavalo D7. Muitas vezes avança o peão para F6 para ficar com uma cadeia de peões bem sólida, daí joga bispo C5, cavalo E7 e vai tirando as peças. E não é incomum, se vocês procurarem na base, vão ver várias partidas que as pretas ganham esse final aqui. Porque, como eu disse, o branco. Parece que o branco já tem mais dificuldade de tirar as peças aqui. É meio estranho, né? Mas é assim. Então eu joguei com cavalo F3, que é mais combativo. Ele faz E4 aqui. Eu acho que deve ter outras possibilidades, tá? Acho que ele pode, por exemplo, jogar cavalo D7 também. Não deve ser tão ruim. Mas o E4 é o mais crítico, é o mais concreto também, porque aí faz cavalo G5, F5. Tem essa posição que as pretas estão tentando ganhar espaço no centro já e ao mesmo tempo ganhar tempo em cima das peças brancas, mas o lado ruim é que os peões ficam expostos, né? Além de eles deixarem algumas casas enfraquecidas no campo das pretas, eles podem ser alvos no futuro.
Então eu joguei com cavalo C3, ele fez bispo E7. E aqui eu joguei cavalo H3. Não tem problema, parece que o cavalo tá mal no canto, mas na verdade ele pode voltar pro centro depois por F4 ou depois de jogar F3 por F2, então não é um grande problema. Eu vi que recentemente, enquanto eu preparava para essa partida, né, eu tive uma meia hora de preparação, eu vi que H4 tem sido jogado recentemente e leva algumas posições interessantes e as brancas têm um bom score. Mas eu não tive muito tempo de preparar esse lance, então decidi não arriscar. Joguei cavalo H3 mesmo, que é o mais, digamos, o mais clássico. Ele fez cavalo F6. E agora eu joguei G3. O computador prefere alguns planos diferentes aqui, né? Pra quem joga peão-dama, por exemplo. Eu sei que tem gente que joga peão-dama que às vezes nem sabe o que fazer contra essas ordens e aí acha chato por isso, né? Porque não é tão fácil de encontrar uma linha contra essas ordens mais exóticas, assim, mais estranhas. O computador, ele sugere uns planos com cavalo F4, que são bem interessantes também. Aí, nesse caso, as brancas desenvolvem de outra forma, com E3 e depois H4, para garantir essa casa para o cavalo. É um desenvolvimento diferente, né? Provavelmente o bispo vem por E2 depois bom, leva posições interessantes também. E tem alguns jogadores fortes, alguns GMs que jogam assim de brancas na base. Mas, como eu disse, esse torneio foi meio corrido e não deu tanto tempo de preparar e a gente tinha que ter energia para as partidas também, né? Então não dava para ficar também gastando muito tempo com preparação. Eu decidi jogar da forma mais prática possível, que foi o que eu dei uma olhada também antes da partida, era o que eu conhecia melhor, G3. Faz sentido, por um lado parece que o bispo não tá bem, né, em G2, parece que ele vai ficar passivo, mas no futuro eu quero quebrar com F3 aqui. Eu quero quebrar essa cadeia de peões, então o bispo vai estar bem colocado para isso. Que ele jogou C6, e agora eu tomei uma decisão que estrategicamente não é boa, assim, objetivamente, né? Eu meio que misturei um pouco as ideias que eu tinha visto em várias partidas e joguei D5 direto. Esse lance já é um pouco impreciso. Na verdade, era uma ordem mais precisa, era uma ordem mais correta jogar bispo G2 primeiro, né? E esse lance é bem mais jogado. Ele me falou depois da partida que se eu jogasse bispo G2, ele pretendia continuar com cavalo A6. Que é um desenvolvimento bem típico também. Ele deixa a casa E6 disponível para o bispo. Mas eu fiquei com medo, se eu jogasse bispo G2, dele ter D5 aqui, dele fazer D5 e construir esse centro. Bom, isso é uma possibilidade, tá? É jogável, mas aí leva a outro tipo de posição. Geralmente segue assim, C por D5, C por D5, bispo G5, e as brancas começam a colocar pressão no ponto D5 já, né? Esse é o problema dele avançar o peão de D muito rápido. Parece que ele constrói esse centro forte com D5, E4 e F5, mas ele tem que ficar sustentando depois a posição dos peões. Então, por exemplo, bispo E6, cavalo F4, bispo F7 e E3, e eu vou tentar continuar aumentando essa pressão com dama B3 aqui. Mas só da gente ver esse setup, já dá pra entender por que o computador gosta mais de jogar cavalo F4 rápido, né? E depois jogar E3 e bispo E2. Porque, por exemplo, nessa posição faria bastante sentido o cavalo já estar em F4. Mas enfim, esse é um outro tipo de posição. Tende a ser um pouquinho mais fácil para as brancas, um pouquinho mais confortável, mas é jogável também. Só que eu fiquei um pouco preocupado de deixar ele fazer o D5, né? Então eu decidi eu avançar D5 direto. Mas esse lance é ruim, porque ele ainda não definiu a posição do cavalo de B8. Então, como ele ainda não fez isso, como o cavalo ainda está flexível aqui, ele pode jogar cavalo D7 e tirar esse cavalo por E5, que é um posto central e mais ativo, né? Por conta da casa E5 ali que está de olho nas duas alas. Então eu joguei bispo G2 e agora ele definiu com C por D5, atenção no centro. Talvez, provavelmente, na verdade, era mais preciso o cavalo E5 primeiro, e aí eu ia jogar B3 com uma posição equilibrada. O branco não tá pior ainda, mas é uma posição equilibrada. As pretas já estão meio ok. Ele vai conseguir desenvolver mais facilmente. Ele jogou C por D5. E eu retomei meio rápido aqui. Eu retomei meio rápido, assim, C por D5, porque eu queria ficar com essa estrutura. Só que depois eu percebi que talvez eu podia ter deixado passar uma possibilidade melhor. Cavalo por D5 não é tão bom, porque essa troca acaba ajudando ele, né? O ideal seria tomar de dama agora, mas aí ele já tira o cavalo para F6 ganhando tempo em cima da dama. Então ele consegue organizar as peças mais facilmente com um par de cavalos a menos. Mas eu percebi que eu tinha deixado passar uma ideia que poderia ser muito boa, que era cavalo F4 aqui. Cavalo F4. Parece muito forte. Afinal, eu ganho um tempo ameaçando entrar em E6. Esse lance seria bem incômodo para ele, né? Se D por C4, cavalo E6 e cai G7 com cheque. Aí eu tô ficando já... acho que bem melhor. Ou mesmo eu deixo o cavalinho E6, que já parece perigoso o suficiente. Tipo, se dama A5, bispo D2, assim. Tô ameaçando o cavalo por E4, cavalo D5.
posição dele vai ficando bem incômoda. Mas o ponto é que agora com o cavalo F4, se ele faz cavalo E5, é diferente, né? Cavalo por D5 mesmo. E agora eu consigo levar o cavalo que tava lá em H3, meio fora de jogo, pra D5, uma posição excelente, né? Tem um detalhe tático, ele não pode tomar em C4, porque aí dama A4 ganha uma peça. Então, nos próximos lances eu posso jogar B3 e bispo B2, por exemplo. Eu vou ficar com um desenvolvimento muito bom e principalmente esse cavalo super forte e pressão na coluna D depois, né, no futuro. Ponto D6, que é muito importante. Mas eu joguei C por D5. E aí foi roque, cavalo E5. Esse foi um momento bem interessante porque tinha várias possibilidades. Eu não tinha certeza de qual era melhor e eu considerei vários lances aqui. Então eu pensei bastante pra tentar encontrar um plano, né? Eu pensei, tipo, mais de 20 minutos aqui tentando entender qual era o meu plano na posição. Na verdade, eu acho que não tem um plano só. Então, eu joguei bispo E3, que eu achei que era uma possibilidade interessante, porque eu já tava considerando fazer o F3, né? Que é o lance temático, assim, pra abrir a coluna E e tentar enfraquecer a estrutura das pretas. Só que eu não gostava da possibilidade dele ter uns cheques aqui em B6, às vezes, né? Pensei que isso podia ser um pouco chato. Então eu pensei em formas de tentar, talvez, evitar isso. Por exemplo, dama B3 eu considerei também. Porque além de ficar de olho na casa B6, eu também posso considerar cavalo F4 e cavalo E6 em algum momento. E aí a dama tá muito bem colocada, apoiando essa ideia. Eu pensei também em B3, para pôr o bispo em B2. Mas em comparação com bispo E3 e bispo D4, eu achei que isso podia ser um pouquinho pior, pelo cavalo ficar solto em algumas posições e porque a casa B3 podia ser usada pela dama. Então eu preferi passar o bispo para diagonal por D4 e deixar essa casa às vezes disponível para dama, né? Se eu quisesse organizar minhas peças, por exemplo, com bispo D4, dama B3 e torre D1, assim, digamos. E também considerei o F3 direto. Não, considerei também cavalo F4. Mas eu não tinha certeza se eu queria levar o cavalo para F4 já imediatamente, porque às vezes você joga F3 e o cavalo vai por F2 também. E às vezes você quer a casa F4 pro peão até. Então eu não tinha tanta certeza ainda se o cavalo já devia vir para F4. Esse foi meu raciocínio para jogar bispo E3. A continuação mais concreta que eu calculei aqui contra bispo E3 seria se ele tentasse explorar imediatamente a posição do bispo, né? Então, por exemplo, o cavalo C4. Nesse caso eu ia jogar bispo D4, porque tem um detalhe tático. Se tomar em B2, dama B3 e o cavalo fica preso. E ao mesmo tempo, agora eu tô ameaçando jogar B3, por exemplo, expulsar esse cavalo. Ou jogar, não sei, F3 mesmo, e eu já controlei o cheques na diagonal, ele não tem. Então eu pensei que a única forma que ele teria de jogar dinamicamente, nesse caso, seria E3, sacrificando um peão. Mas não achei compensação suficiente para as pretas nessa posição. F por E3. Outros lances são possíveis, mas eu achava que F por E3 era mais crítico. Porque, por exemplo, B3 eu acho que é bom também. Se cavalo D2, torre 1. E aí depois de E por F2 e cavalo F, eu tomo de cavalo. Tá vendo? Às vezes o cavalo vem por F2 e eu tô controlando a casa E4. Então ele tem que jogar cavalo de D E4. Mas isso vai deixar as brancas com peão a mais aqui. Peão limpo. B3 era interessante, mas ele pode também tomar em F2 direto e voltar o cavalo para E5. É uma possibilidade. E outro que eu também analisei foi F3. Esse era um lance meio estranho, né? Aí o ponto é que eu não gostei é que ele podia jogar cavalo D7. Eu nunca tenho dama B3 porque cavalo D2 é duplo. E se eu jogar B3 aqui, cavalo D2, torre 1, aí tem um bom recurso que é bispo F6. Porque se bispo E3, bispo toma C3, ganha tempo atacando a torre. E se eu jogar bispo F6, daí dama por F6, eu tô com as peças meio presas, né? Engraçado que esse cavalo incomoda e... Não sei, a posição é meio estranha, né? Ele pode até considerar um G5 e F4 aqui pra tentar enterrar minhas peças daqui a pouco na ala do rei. Bom, mas tinha F por E3. E aí cavalo G4 é o mais agressivo, mas aí eu vi dama D3. Se cavalo por B2 tem dama B5, prende o cavalo de novo. E se cavalo de C5 para tentar repetir, agora eu volto essa dama para C2. Porque quando o cavalo C4 tem essa boa resposta que é cavalo D1. Isso é um bom lance intermediário, né? Defende E3 e ganha tempo atacando o cavalo. E depois eu vou conseguir expulsar as peças pretas com B3, cavalo HF2 ou cavalo F4 mesmo. E isso já dá uma vantagem clara já para as brancas. Então, como eu não vi nenhuma resposta concreta contra o bispo E3 que fizesse esse lance ser ruim, eu decidi jogar para pôr o bispo em D4. Parece que o computador gosta aqui de cavalo H5. É interessante esse lance, porque ele quer pôr o bispo em F6 e
Eu suponho que às vezes pode ser uma ideia encaixar um F4 aqui. Não nesse momento, claro, mas em algum momento, né? Encaixar um F4. Mas ele jogou de outra forma. Ele tentou reorganizar as peças também nessa posição. Ele jogou aqui cavalo de F, G4. E quando o bispo D4, cavalo G6. Para trazer o outro cavalo para E5 e pôr o bispo em F6 também. Até que faz um pouco de sentido o que ele tentou fazer para reorganizar as peças. Porque o cavalo em G6 também tira a casa F4 do meu cavalo. E ele consegue, né, depois jogar bispo F6, cavalo E5 e talvez bispo D7, assim, vai tirando as peças. Mas ele gastou um pouco de tempo. O computador queria fazer uma coisa parecida com o cavalo H5, já pôr o bispo em F6 e também ficar de olho na casa F4. Bom, então aí eu joguei F3, que é a ruptura típica. E por F3, E por F3, cavalo E5. E agora eu joguei cavalo E2. Eu ainda estava de olho na casa F4 para um dos cavalos. Eu pensei que esse reagrupamento era interessante para jogar o cavalo de H para F4 e depois, quem sabe, entrar em E6. Mas o computador ele já gosta mais de F4 aqui, cavalo G4 e cavalo F2, que é um pouco parecido com o que vai acontecer na partida, porque na partida foi cavalo E2, aí ele jogou bispo F6, e aqui eu meio que mudei de ideia, por isso que talvez o cavalo E2 não fez tanto sentido assim, né? Eu joguei F4 já nessa posição. Na verdade eu joguei F4 porque eu achei que depois de cavalo F4, cavalo toma e torre 8... Eu não tinha certeza que a posição era tão boa assim pra mim. Parecia bastante sólida pra ele, na verdade. E ele tá jogando bispo D7, torre C8, coisas assim, né? Mas na verdade é interessante aqui. Ainda dá pra jogar cavalo E6. Esse é um lance bem legal. Eu considerei, mas não aprofundei muito. Mas o ponto é que se eu tivesse calculado um pouco mais, eu poderia ter entrado nisso aqui, porque é interessante mesmo. O ponto é que depois de bispo E6, D por E6 e torre E6, joga F4. Aí cavalo C6 é único. Não dá pra jogar bispo D5 agora, né? Porque tá caindo o bispo em D4. Mas eu posso tomar em F6. Se ele tomar de dama, aí tem bispo D5, então ele toma de torre. E aqui sobra dama B3. Que é um lance muito bom, porque primeiro eu já tô recuperando o peão em B7. Mas nem precisa, na verdade. Dá pra jogar torre FD1 também. Dá pra melhorar a posição de outras formas. Antes de tomar em B7, né? E o bispo é muito forte aqui também. Ele é bem mais forte que o cavalo. Então essa era uma possibilidade. Mas eu acabei mudando de ideia e jogando F4. Por isso que talvez fosse até melhor jogar direto já, né? Aliás, aqui no caso de cavalo de HF4, o computador ele não gosta de torre 8, ele gosta mais de cavalo G6. Que também faz sentido, ele quer simplificar o máximo possível, né? Porque as pretas estão com um pouco menos de espaço. Mas seguiu F4, cavalo G4, e agora eu joguei cavalo F2. Foi um lance que eu achei interessante, porque já nesse momento o cavalo de H3 não parece ter muitas perspectivas, né? Não parece que G5 é uma casa ideal, porque eu vou levar H6 quando eu pular para G5. E o cavalo dele aqui tem um problema que ele tá de olho na casa E3, então tem que ficar bem atento com isso também. Ele tá jogando daqui a pouco torre 8 e já tem uns problemas na casa E3 para eu tomar cuidado. Por isso que eu joguei cavalo F2. E agora ele trocou mesmo, cavalo para F2. Nesse momento, na verdade, ele pensou muito. Até aqui ele tava com bastante tempo, ele tinha jogado relativamente rápido, mas agora ele pensou por muito tempo. E jogou o cavalo por F2. Bispo D7 podia ser considerado. Mas eu tava até um pouco mais preocupado, assim. Torre 8 era o lance que me parecia o melhor. Porque provavelmente ia seguir cavalo por G4, F por G4, bispo F6, dama F6. E agora ele tem a casa F5 pro bispo. Então isso eu achava que ajudava ele dar a casa F5 pro bispo. Mas, bom, depois de cavalo D4, o computador ainda gosta mais das brancas. Provavelmente é um pouco ainda mais confortável pro branco isso. Eu não tinha tanta certeza. Mas mesmo com bispo F5, aqui eu acho que joga dama D2 mesmo. Se bispo E4, cavalo E6, pode ser chato. Ou torre C1, né? Eu acho que torre C1 até é um lance melhor. Se torre C8... talvez toma e torre 1, né? E aí pega a coluna E, por exemplo, algo assim. Ainda parece um pouco mais fácil para as brancas. Durante a partida eu não tinha tanta certeza, mas eu acho que o branco tá um pouquinho melhor. Mas eu gostava mais do torre 8. Bom, ele jogou cavalo F2, torre F2 e agora torre 8. Ele me disse depois da partida que ele não estava gostando muito da ideia de deixar eu tomar em G4, porque ele achou que essa estrutura não era tão boa. Né? Ele não queria ficar com o peão ali em G4, mas eu achava até que era possível. Mas ele jogou cavalo F2, torre F2 e torre 8. E aí eu troquei em F6, dama F6. E aqui eu fiz um lance que eu gostei bastante na partida, que eu acho que
Foi onde ele começou a se sentir mais incomodado, né? Essa posição, ela é um pouquinho melhor para as brancas, mas não é uma vantagem tão grande assim. A minha vantagem é que essa estrutura do jeito que ela tá, com os peões em D6, D5, F5 e F4 principalmente, acaba deixando as peças menores das pretas muito passivas. Então é difícil de imaginar um jeito dele ativar o bispo, o cavalo, por exemplo. É muito mais fácil imaginar formas das brancas começarem a colocar pressão, tipo cavalo D4, dama D3, bispo H3, torre C1. Minhas peças vão evoluindo mais facilmente, enquanto as dele estão um pouco restringidas por causa da estrutura. Só que se eu jogasse um lance bem natural como cavalo D4, depois de bispo D7 não seria tão fácil de continuar melhorando essa posição. Porque eu acho que ele consegue se organizar até. Tipo, aqui eu não tenho dama B3, por exemplo, porque o cavalo tá caindo. E se jogar torre C1, torre C8. Mas é claro, pode ser que ainda isso seja um pouquinho mais fácil de jogar de brancas. Também não adianta pular rápido com cavalo E6, porque depois de torre C8 ele já tem um cavalo F8. Aqui ele sempre vai conseguir desalojar esse cavalo de E6. Então, eu encontrei uma outra jogada que eu gostei, que foi essa, dama D4. Porque eu percebi que sem as damas no tabuleiro seria muito mais fácil de explorar as minhas vantagens estratégicas, que é essa estrutura que dá um pouco mais de liberdade para as peças, e talvez a possibilidade de colocar pressão a longo prazo nos peões de D6 e F5, explorar algumas casas fracas no campo das pretas. Isso acabou dando certo porque ele pensou bastante também depois de dama D4, esse lance claramente incomodou ele. O computador, ele sugere um lance até mais forte, mas um que eu não considerei muito bem, que foi dama A4. Porque dama A4 realmente é uma jogada muito dura. O branco toca na torre e tira a casa D7 do bispo, então ele não consegue desenvolver. Ele tem que jogar tipo dama D8, mas agora é o cavalo D4, e quando o bispo D7, dama B4. Já tá tocando em D6 e B7. A única forma de defender é dama B6, só que agora eu troco as damas e tem uma posição, um final bem parecido com o da partida, torre C1, só que até melhorado ainda. Aqui o detalhe importante é que se torre por A2, ele leva torre C7, né? E a atividade das brancas é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Mas esse lance era bem bom. Só que dama D4 também é uma jogada forte, assim. Também coloca uma decisão difícil pra ele. E ele fez uma jogada que me surpreendeu muito nessa posição. Depois de pensar bastante, ele jogou bispo D7, permitindo a troca das damas. Esse lance é um erro posicional, mas eu acho que ele é um erro compreensível, assim, e eu consegui entender a raiz desse erro, porque quando eu tinha esse rating de 2.400, mais ou menos, eu tomei decisões parecidas em algumas partidas, e aí eu consegui entender. É que nesse momento, a troca em F6, apesar dos peões dobrarem e tal, ela não parece, assim, que não vai dar para as pretas defenderem a posição. Eu aqui nem pensei muito, pra falar a verdade. Tipo, eu pensei um pouco, vai. Mas eu confiei muito na vantagem da estrutura. Eu pensei, não, eu vou trocar as damas, porque ele vai ficar com a fraqueza de F5, D6 e também de F6. Eu não vi um jeito claro de ganhar esses peões. Mas eu confiei que com uma estrutura tão melhor, tão superior, esse final tinha que ser difícil pra ele. E que eu ia ter boas chances práticas, né? Então eu entrei rápido nesse final aqui. A melhor opção pra ele era jogar dama D8 mesmo, era voltar a dama. Só que nesse caso eu consegui ativar a minha dama, né? Então esse lance é bom por conta disso. Se ele não fizer a troca e tirar a dama dele, eu consegui melhorar uma peça minha. E agora dá pra jogar mais ou menos igual o computador tava mandando ali, dama B4, pra tentar dificultar o bispo D7, né? Ele não consegue desenvolver que tá caindo D6, e aí, por exemplo, se A5, dama B3, bispo D7. Agora tomar em B7 é um pouco arriscado porque ele tem torre B8, mas eu posso jogar cavalo D4. E sigo melhorando minha posição, né? Eu tenho sempre a casa E6, tenho pressão em F5. Posso tentar jogar pelas colunas C, pela coluna E também. Então isso seria uma posição confortável de jogar de brancas, né? Assim, não vou dizer que tá ganho, que tá muito melhor nem nada, mas é mais confortável e muitas vezes é só isso que você precisa para o adversário começar a fazer erros, ter um jogo mais fácil. Esse tipo de posição é muito perigoso por causa disso. Muito perigosa por conta disso. Porque às vezes o computador tá mostrando que ou tá igual ou a vantagem das brancas não é tão grande, é pequena. Mas na prática é muito difícil de ir dando os lances das pretas. Tem que jogar sempre super concreto e super preciso para não perder o controle. Mas aí a gente entrou nesse final. Bispo D7, dama toma e G por F6. E bom, qual que é o objetivo das brancas aqui quando entra nessa posição, né? Eu acho que é muito importante nessas horas entender o seu plano, apesar de que aqui isso é meio óbvio, o plano é pressionar esses peões no longo prazo, mas como você vai querer desenvolver esse plano, né? Isso
geralmente passa por, assim, saber quais peças manter e quais peças tirar do tabuleiro. Então, meu primeiro passo foi trocar um par de torres. Eu joguei torre C1, a ameaça de entrar em C7 é muito chata, então ele joga torre C8. Por que isso? Porque depois que troca um par de torres, a tendência, quase sempre, é que a minha torre fique mais ativa que a dele. Porque como a estrutura das pretas já está debilitada, o preto vai acabar caindo numa posição passiva. E estando numa posição passiva, ele perde mobilidade. Então provavelmente ele vai ter que usar essa torre para defender. Se ele conseguisse ficar com as duas torres no tabuleiro, talvez ele pudesse usar uma torre para defender e outra para atacar. Esse é o ponto principal, assim. Quando você troca um par de torres, você diminui as chances de contra-jogo do adversário e é muito mais provável que a única torre que ele tem precise ser usada na defesa. Então agora eu joguei cavalo C3. Já poderia também cavalo D4. Poderia, porque esse torre C1, torre F1. Mas eu gostei da ideia de jogar cavalo C3 primeiro, para trazer a torre para D2 e já vir ativando o rei. O computador ele prefere cavalo D4, mas isso não altera tanto a vantagem, tá? Porque tem outro ponto interessante sobre essa posição. Aqui, as vantagens das brancas, a vantagem estrutural, ela é uma vantagem estática. Uma vantagem estática é uma vantagem que não se altera facilmente, não se altera rapidamente, no curto prazo. Então eu posso ir trabalhando essa vantagem com calma. Eu não preciso ter muita pressa, né? A não ser que ele estivesse ameaçando um contragolpe, um contrajogo, alguma coisa assim. Eu tenho tempo de manobrar as minhas peças, porque ele não vai conseguir resolver os problemas dele em 1 ou 2 lances. Então, o cavalo pode até ter que ir para D4, mas não tem problema se eu fizer isso daqui a alguns lances, porque, objetivamente, assim, na prática, ele não tem como soltar o jogo dele. Então ele jogou rei F7, eu fiz torre D2, liberei o caminho para trazer o rei, cavalo E7, ele já começa a montar a defesa, rei F2, torre C5, mas agora eu encontrei uma outra manobra legal, que é cavalo D1, passando esse cavalo para E3, né? Ele fica muito bem colocado. Ele ataca F5, ele pressiona F5, protege D5 e controla a sétima fila. Então aqui ele jogou A5. Esse plano que as pretas iniciam, eu acho que ele me ajuda um pouco. Mas por outro lado, eu também entendo que é difícil ficar parado nessas posições, né? O ideal, o que eu tentaria de pretas, eu ficaria parado. Eu não ia mexer em nada. Eu ia ficar, tipo, fazendo lance de rei aqui, por exemplo, e deixar as brancas progredirem. Porque chega uma hora também nessas posições que você já melhorou todas as peças, mas tem que fazer alguma coisa a mais para progredir. Tem que fazer um lance de peão, fazer uma ruptura, abrir o jogo, alguma coisa. E nessas horas pode ser que comecem a surgir casas fracas, comecem a surgir contragolpes, essas coisas. Então eu esperaria. Mas como eu disse, eu entendo, porque eu já tive esse rating, né? E eu sei que é difícil você ficar parado, assim, na defesa, né? Defender é uma coisa psicologicamente difícil por isso, porque muitas vezes você tem que ficar parado e você não quer ficar parado, você quer fazer alguma coisa. Você quer tentar melhorar a sua posição de alguma forma. Então ele jogou A5, cavalo E3 e B5. Mas agora eu fiz A3, que eu acho que é um lance bom, né? Afinal, se ele jogar B4 aqui, ele vai criar mais um ponto fraco na estrutura dele. Não faz muito sentido. Por exemplo, digamos B4, AB, AB. Com o cavalinho E3, eu já tenho torre D4. Eu posso ativar a torre porque a sétima fila está defendida. E quando ele faz B3, torre B4. Já está perdendo um peão. Ele pode até jogar torre B5 para defender, só que essa posição também é perdida, porque agora eu vou dar a volta com o rei, né? Eu vou com o rei atrás do peão de B3. Então eu joguei A3. E aqui ele fez cavalo C8, ainda tentando buscar uma forma de ativar as peças, né? Ele quer jogar o cavalo para B6 aqui. Eu acho que ele imaginou que se ele tivesse a chance de ativar o cavalo, isso daria bastante contra-jogo, porque além de estar pressionando D5, o cavalo pode vir para C4. Mas aqui eu fiz torre C2, que foi um bom lance. Joguei B4. Ele fez A por B4, A por B4, torre por C2, cavalo por C2. E aqui a gente chegou exatamente no final num dos finais que eu queria, que eu imaginei que me davam muitas chances, que é o final com 2 peças menores para cada lado. Por quê? Aqui ele tem muitas fraquezas, né? O fato dele ter avançado os peões da ala da dama só criou mais um ponto de pressão, que é B5. Então ele tem B5, D6 e F5 no mínimo que eu posso atacar. E eu tenho muita mobilidade para as minhas peças. Eu posso ficar manobrando e alternando a pressão. À primeira vista, a impressão que dá é que isso é uma fortaleza. Parece que as pretas conseguiram montar uma fortaleza, né? Porque, por exemplo, o rei branco não tem nenhum ponto de entrada. Só que na prática esse final é perdido. Porque ele não consegue ficar segurando as duas alas ao mesmo tempo. A gente vai ver que as pretas não têm mobilidade o suficiente, né? Ele não consegue ficar organizando a defesa na ala do rei e na ala da dama. Tanto que, assim, eu confesso que na hora que entrou no final, eu achei que talvez pudesse
ter alguma defesa, porque eu não tenho pontos de entrada pro rei. Mas eu pensei, pô, não é possível, né? Na prática, pelo menos, porque ele tem muito ponto fraco e ele não consegue organizar as peças. Então, na prática, eu acho que deve ser impossível. E eu me surpreendi como o final é até mais fácil do que eu imaginava. Porque eu só fui fazendo lances naturais, ó. Primeiro ele jogou cavalo A8, porque não adianta nada, assim, jogar lances como cavalo A4 ou cavalo C4. Ele não... É uma pseudo-atividade do cavalo, né? Ele não vai ativar o cavalo. Não vai a lugar nenhum. Então ele jogou cavalo A8 para pôr o cavalo em C7, que eu consigo entender. Além dele defender bem em B5, ele mantém uma pressãozinha em D5 e pode às vezes levar o cavalo para G7 se precisar defender F5 também. Então o primeiro passo que eu fiz é ativar o rei. Rei E3, cavalo C7, rei D4. Ele jogou rei G6. Agora que o rei tá defendendo D5, eu faço bispo F1, porque o bispo vai procurar a casa ideal, né? Ele vai pra casa ideal que é D3, onde ele fica batendo nos dois lados ali em F5 e B5. Jogou cavalo E8 e cavalo E3. E aqui ele fez H5. Esse lance é um pouco questionável também, é um pouco discutível, porque ele me dá mais um ponto de pressão. Mas, assim, objetivamente também não muda a avaliação do final. Se ele fizesse uma estratégia de espera, agora já nem isso vai segurar a partida, tá? Por exemplo, cavalo G7, bispo D3 e rei F7. Qual que é o problema? O problema é que agora é o cavalo que ficou preso na defesa de F5. Então eu posso reorganizar as minhas peças para bater em D5. Porque vocês estão vendo que o bispo, ele ataca as duas alas, né? Ele bate em F5 e D5 e B5. Eu posso fazer a mesma coisa pro cavalo. O cavalo tem uma casa onde ele também pressiona as duas alas, que é D4. Então eu só preciso tirar o rei de D4 e passar o cavalo para ali, ó. Rei C3. Já tô ameaçando o cavalo C2 e cavalo D4. Ele não pode mexer nesse cavalo porque tá caindo F5. Então a única chance dele é o quê? Rei G6. E quando o cavalo C2, cavalo E8, para ele poder atacar o ponto D5 aqui. Então, rei B3, para não levar um cheque, né? Quando o cavalo estiver ameaçando tomar em D5. Só que agora eu jogo cavalo D4 mesmo. Porque cavalo por D5, bispo B5. Bispo toma cavalo B5 e eu tô ganhando o peão de D6, né? Vou ganhar o peão de D6 e vou passar o de B. E esse final tá facilmente ganho também. Então nem a defesa passiva não aguenta mais. Aí ele fez H5. Bispo D3, cavalo G7. Agora eu encontrei um outro lance que eu acho que foi bem incômodo pra ele na hora, que é cavalo G2. Porque eu tô pensando aqui em formas de passar o cavalo pra D4. Né? Inclusive, isso é algo interessante de você exercitar quando você tá jogando um final como esse, assim, que é um pensamento flexível, né? Tipo, você sabe onde que tem que ir suas peças já. Eu já sei que eu quero passar o cavalo pra D4. O jeito mais direto de fazer isso seria rei C3, por exemplo. Liberando a casa C2 já. Mas aí ele vai jogar, digamos, cavalo E8. Esse cavalo E2, cavalo C7. Apesar de que cavalo D4 é meio que zug também, né? Ele vai ficar em zug mais cedo ou mais tarde. Mas eu fiz isso de uma forma que eu acho que foi ainda mais chata pra ele, que foi com o cavalo G2. Porque agora eu não dou tempo dele passar o cavalo por E8, né? Porque se ele joga cavalo E8, cavalo H4 já é cheque e ganha F5. Então ele jogou rei F7, mas agora eu faço cavalo H4 e é um lance bem forte, né? Essa ideia é muito forte porque enquanto eu tô atacando F5, ele não pode mexer nesse cavalo e agora ele também não tem a casa G6 pro rei mais. Então eu vou jogar rei C3 e vou fazer meio que com um tempo a mais tudo, cavalo F3 e cavalo D4. Eu posso inclusive, né, passar a vez, assim, tipo rei C3 e rei B3, eu já levo o rei lá pra B3, depois jogo cavalo F3 e cavalo D4. Então ele jogou rei E7. Eu fiz bispo E2, que eu achei um outro lance interessante, porque qual que era a ideia, né, desse lance? A minha ideia é que se ele joga... É tentar explorar realmente o problema do peão em H5. Ele não consegue mexer aqui. Explorar o problema do peão em H5, porque ele continua não podendo mexer o cavalo. Então, por exemplo, se ele joga, digamos... Só para dar um exemplo aqui, rei F7. Posso fazer um rei C3, rei E7, rei B3, e quando ele joga rei F7, agora cavalo F3. Ameaço cavalo B4, cavalo D4. Quando eu quiser jogar cavalo D4, ele tem que estar pronto para cavalo C7, mas aí tem um problema. Cavalo E8 eu jogo cavalo D4 e agora eu tô tocando em H5, além de B5. Então ele não tem tempo de cavalo C7 porque eu tomo aqui, volto o bispo e vou jogar, digamos, o mesmo final com um peão a mais já, né, com o de H passado. Então tá muito ganho. Por isso que esse bispo E2 também foi legal. Mas aí o que ele faz? Ele percebe que a posição travou na ala do rei, ele tenta passar o rei pro outro lado, para defender B6. Mas aí essas análises já mostram, tá vendo? Como o lado que tá passivo, ele não tem mobilidade, ele não consegue
Ele não consegue alternar a defesa igual eu tô fazendo com o ataque, assim, ele não consegue passar as peças para a ala da dama, depois voltar para a ala do rei no tempo certinho para manter a defesa. Eu sempre deixo as peças dele presas de algum jeito e aí eu posso manobrar à vontade, assim, sempre melhorando as minhas chances, sempre ameaçando ali passar o cavalo para D4, aumentar a pressão em F5, em B5, ele não consegue fazer a mesma coisa com a defesa. Então o que ele faz? Para não perder rápido, ele tem que passar o rei para defender o peão de B5. Então ele jogou rei D8. Aqui eu fiz rei E3, agora não tem muita necessidade de ficar com o rei ali em C3. Ele jogou rei C7, cavalo F3. Como o rei tá em C7, já não vai dar tempo de passar o cavalo. Ele tá em Zug por quê? Ele não pode mexer o cavalo porque ele vai perder o peão de H5. Ele não pode mexer o bispo porque ele vai perder... Bom, ele poderia, na verdade, bispo E8, né? Tudo bem. Poderia bispo E8. Mas vai ser muito parecido com a partida, tá? Mas se ele mexer o bispo errado, cai B5. Ok. Então ele faz um lance aqui rei A6. E parece que isso tá mantendo a defesa, né? Tudo bem que eu tenho um plano lento aqui que eu acho que ganha também, que é levar o rei lá pra H4. Eu acho que eu poderia, tipo, rei F2, rei G2, rei H3, rei H4 e vai ganhar. Mas tem uma solução ainda mais direta agora com o rei dele em A6, que eu já tinha percebido que é essa, cavalo E6. Esse lance desmonta completamente a defesa, né? Porque agora ele não tem o que fazer. Se ele tirar o cavalo E8, bispo H5. Se ele joga cavalo por E6, D por E6 e bispo E6, bispo toma H5 e esse final é simples, né? Bispo G6, dispara o peão de H. Não tem o que fazer, assim. Tipo, eu acho que ele nem tem tempo de trazer o rei. Rei B6. Acho até que eu tenho bispo E8, assim, que é melhor, né? Porque eu começo a ameaçar avançar o peão e se ele jogar rei C7, bispo toma B5. E também não adianta ele jogar bispo E8, porque aí rei D4 e eu chego com o rei lá em D5 e vou ganhar fácil. Por exemplo, uma possibilidade seria rei B6, rei D5, rei C7, bispo D3, né, digamos, no mínimo. Se bispo G6 cai B5, e se bispo C6, rei D4, cai F5. E esse final tá ganho. Então ele jogou bispo toma E6, só que agora D por E6, eu tenho, bom, um plano bem simples que é jogar E7 e depois bispo H5. E isso funciona muito bem com o rei dele em A6, né? Porque se o rei tivesse em B6, ele podia jogar rei C7, assim. Apesar que eu vou tomar em B5, ok. Mas com o rei mais perto ele teria mais chances. Então, se ele tenta trazer o rei agora já não dá. E7, rei C7, bispo toma B5. Se bem que também dá pra ganhar com bispo H5, rei D7 E8, e aí ganha o final de reis e peões, né? Graças ao peão passado distante. Mas bispo B5 é até mais simples. Ele jogou cavalo por E6, mas aí bispo H5. E nessa posição já abandonou. É simples, né? Eu tô ameaçando, por exemplo, o bispo G6 e tá caindo F5, além do peão de H disparando. E o rei dele ficou super distante. Então, aqui as pretas abandonaram. Foi a partida que eu gostei mais, porque achei que eu joguei de forma bastante técnica, assim, né? Explorando bem minhas chances. Lógico que bispo D7 foi um lance que ajudou ali, né? Ele permitindo a troca de damas. Mas é um sinal de que a posição dele já estava um pouco incômoda, né? Ele já estava se sentindo incomodado o suficiente para aceitar entrar num final que ele vai ter que ficar defendendo e sabe que a posição dele é bem difícil. Bom, e graças a essa partida, cheguei com chances na última rodada de ser campeão, embora não deu certo, né? Empatei, fiquei em terceiro, mas eu acho que foi um bom resultado mesmo assim. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo em 2 vídeos do torneio que eu joguei no México, em Ojinaga. Espero que vocês tenham gostado aí das partidas, das análises também. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, né? Divulga pra galera, passa pro pessoal. E é isso, em breve pretendo fazer mais vídeos aí contando de outros torneios também. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido aí. Valeu e até a próxima.